Olá, irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Momento do Conhecimento, e hoje nós temos mais uma demonstração de material e um lançamento que chegou aí, foi lançado dia 20, né, chegou para nós. Muitos estavam aí esperando, aguardando a BTX Bíblia Textual, estudo contextual, produzido aí pela BV Books. Chegou aí dia 20. Aliás, chegou nas livrarias, né, nas lojas dia 20, foi o lançamento, mas eu comprei a minha dia 16 pela Gospel Goods e chegou dia 17, bem rápido, estava mais barato, né, e o frete grátis. Então chegou aí nesse material, quero estar fazendo uma demonstração para vocês, mostrando, tá certo, um pouco do que é essa Bíblia BTX. Então, como eu disse, o lançamento dela foi dia 20, né, pela BV Books. Foi traduzida, né, e distribuída pela BV Books. Bom, o que eu posso dizer desse material? A princípio é um material muito bem feito, né? A capa ela é linda, imita um couro, né? Ela veio em duas cores, preto e marrom. E aqui nós temos dois tipos de marrom, né? Esse marrom mais escuro ele imita um pergaminho, né? A escrita é o paleo-hebraico, que é a língua antiga, né? O hebraico antigo, antes de vir o aramaico, né? Então é a língua, o hebraico do hebraico de hoje, que o hebraico tá em hot stamp, dourado, produzido pela BV Books. Material muito bem feito, né? A BV Books está de parabéns aí pelo material. Ao abrir a capa, você encontra um texto em hebraico, né? E no final da Bíblia, nós vemos o texto em grego. E aqui o tentagrama, né, do nome de Deus. Tá? As letras, elas são bem confortáveis, que nós vamos ver para frente, né? É um tamanho grande. Tá? Aqui é a primeira página, presenteada por e data. Aqui nós temos o texto de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e 2, né? Pelo qual, tendo nós este serviço, segundo a misericórdia que nos foi concedida, não desmaiamos, senão que renunciamos a subterfúgios desonestos, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, senão que, na presença de Deus, recomendamo-nos a nós mesmos, ante toda a consciência humana, para a manifestação da verdade, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e 2. Bíblia textual. Qual é o viés desta Bíblia? Não é uma Bíblia de estudo, tá? Mas é uma Bíblia que vai nos auxiliar nos nossos estudos, porque o viés dela é a tradução. É a tradução dos manuscritos mais antigos, tá? Que nós temos hoje preservados. Então aqui nós temos avanço crítico textuais, texto massorético, Septuaginta, Pentateuco samaritano, manuscritos do deserto da Judéia, ou também conhecido como os manuscritos do Mar Morto, né, os manuscritos das cavernas de Qumran, e o Novo Testamento grego, 28ª edição, estudo contextual BV Books. Ficha catalográfica, o índice geral, abreviaturas, que é importante a gente decorar aí, pelo menos as principais, nota da editora, conselho consultivo, estudo contextual e o prólogo. E aqui nós temos o Velho Pacto e o Novo Pacto, tá? Qual é a divisão que a Bíblia BTX ela usa? O Velho Pacto ele é dividido em 3 partes: Lei, Profetas e Salmos. Então, na lei nós temos de Gênesis a Deuteronômio. Nos profetas nós temos de Josué a Malaquias. E por último, Salmos, que vai de Jó a Cântico dos Cânticos. Essa divisão é a mesma divisão que Jesus usou lá em Lucas, capítulo 24, versículo 44. E disse-lhes: são essas as palavras que vos disse, estando ainda convosco.
onde convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então veja que naquele tempo já existia essa divisão do velho pacto, né, que dividia entre a lei, os profetas e os salmos. E o novo pacto que vai dos evangelhos a Atos, né? Então começa com o evangelho segundo João, depois segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas e Atos. Depois as epístolas judaicas, judia-cristãs, Tiago, Pedro 1, Pedro 2, Judas, João 1, João 2 e João 3. Depois as epístolas paulinas, aos Gálatas, aos Tessalonicenses 1, aos Tessalonicenses 2, aos Coríntios 1, aos Coríntios 2, aos Romanos, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, aos Hebreus, a Filemão, a Timóteo 1, a Tito e a Timóteo 2 e o livro profético Apocalipse. Abreviaturas, né? Aqui nós temos a visão e os objetivos da Sociedade Bíblica Ibero-Americana, Textual Bible Society, que foi que produziu, né, e traduziu primeiro para a língua espanhola, né, e agora chegando aí na língua portuguesa. Nota da editora, conselho consultivo, estudo contextual e prólogo. É importante a gente estudar o prólogo, né, para a gente tirar mais proveito aí do nosso estudo dessa Bíblia, conhecer um pouco melhor. Essa Bíblia, irmãos, eu não recomendo para quem está iniciando, para quem está começando a sua leitura na Bíblia. Não é uma Bíblia para ser levada para a igreja. Por quê? Porque há uma tradução diferente e ela tem uma ordem cronológica diferente dos livros, né? E alguns capítulos também. Por exemplo, nós vamos ver o Evangelho de João, onde fala sobre a mulher adúltera. Nesta tradução da BTX, ela não aparece, porque os manuscritos mais antigos não têm essa parte do texto, tá? Então, por isso que ela não é uma Bíblia para você levar para o culto, porque a maioria das nossas Bíblias hoje tem esse texto da mulher adúltera, assim como também no Evangelho de Marcos, nós vamos ver mais para frente. Bom, então é uma Bíblia para quem já tem uma bagagem, quem já é estudante da palavra, que já conhece esses fatos, né? Que já é preparado para usar esse material. Então, o Velho Pacto, nós temos aqui o livro de Gênesis. Então, veja que a letra é uma letra grande, né? Vou colocar aqui mais perto. Então, aí você vê. Em princípio, Elohim Aleph Taf criou os céus e a terra. E aqui no rodapé você tem uma nota a respeito dessa passagem, né? Então, capítulo 1, versículo 1, em princípio Elohim Aleph Taf. E aqui ele tem um sinal. Então veja que aqui nós temos um sinal, tá certo? Onde vai te levar lá para o final da Bíblia, e lá vai ter um estudo mais aprofundado sobre essa questão, tá certo? Sobre essa passagem. Então aqui é um comentário bem conciso, é mais para te apontar para o final, né? E lá você vai ver então um estudo mais detalhado sobre essa passagem bíblica. Então veja que em todo o livro você vai ver comentários, alguns mais, outros menos. Agora deixa eu te mostrar aqui em Jeremias. Por que eu digo que essa Bíblia não deve ser levada para o culto? Porque aqui no capítulo 25 de Jeremias, ele já vai para o capítulo 46. Ela é colocada numa ordem cronológica dos fatos, tá? Que é o que a nossa Bíblia ela não segue. Então veja que no capítulo 25 vai para o 46. Depois ele volta, né? No capítulo 51, ele volta para o 26, 27.
ok? Daniel é a mesma coisa. Daniel capítulo 4, ele vai para o capítulo 7, que essa é a ordem correta, tá, dos fatos. Capítulo 8, aí depois volta para o capítulo 5, capítulo 6, capítulo 9, e aí vai até o 12. Só para vocês verem um pouco a questão da tradução, eu vou pegar aqui o Salmo 91, que é um salmo bem conhecido nosso, para vocês verem a diferença da tradução. Versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Na tradução ACF. Na BTX, o que habita no abrigo de Elion morará sob a sombra de El Shaddai. Então ele vai usar os nomes de Deus conforme aparece nessa tradução, né? Nesse texto que eles usaram como tradução. Direi eu a Yahvé, refúgio meu e fortaleza minha, meu Elohim, em quem confio. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus e meu refúgio, e a minha fortaleza, e nele confiarei. Então, essas são algumas diferenças na tradução, tá? Então, é um material que vai nos auxiliar muito para fazer comparação entre as traduções, tá? Ela não vem com o objetivo de dizer que ela é a tradução perfeita, que nós devemos lançar todas as outras fora, né? Não, é uma Bíblia para nós fazermos comparação, para o nosso estudo. Bom, aqui no Evangelho de João, como eu falei, nós não temos a passagem da mulher adúltera. Então ele vai João capítulo 7, do versículo 53 do capítulo 7 ao capítulo 8, versículo 11 de João, que tem nas nossas Bíblias, aqui não tem, né? Por quê? Porque ele usa os textos mais antigos, e os textos mais antigos não têm essa passagem. Tá? Então João capítulo 8 vai começar a partir do versículo 12. Tá? E aí você pode ver. Começa a partir do versículo 12. Evangelho de Marcos, a mesma coisa. Evangelho de Marcos, capítulo 16, como você pode ver, ele vai somente até o versículo 8, né? Ele não tem o versículo 9 ao 20, ok? E aí depois ele vai explicar o porquê, né? Você vai ver a referência aqui, vai te mandar lá para o final da Bíblia, e lá sim vai ter uma explicação do porquê, né? Então vamos lá, as notas especiais. Como eu disse, essa Bíblia não tem muitos recursos, ela não é uma Bíblia de estudo, é uma tradução, tá? O viés dela é esse. Então aqui no final, depois de Apocalipse, nós temos as notas em passagens especiais. Então lembra aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 1, em princípio. Então aqui nós temos o estudo sobre isso. Tá vendo? Elohim, o morfema Aleph Taf. Por que não foi traduzido? Né? E vai até o 2. Então, nós vemos que tem um estudo até bem aprofundado. Mas são aí 96 páginas de notas especiais, tá? Então, esses são os recursos que vem nela. Outra coisa que vem nessa Bíblia, também, né, como em todas as Bíblias de estudo, sempre vem a tabela de pesos e medidas. Tá? E aqui nós temos um pequeno glossário, com algumas imagens, algumas notas bem pequenas e bem resumido. Tá? São 9 páginas apenas, né? Poderia ter muito mais, né?
Seria ótimo se a Baby Books tivesse colocado mais recursos nessa Bíblia, fora a tradução. A tradução já é uma ótima tradução. Aqui nós temos a caverna de Qumran, né, no Mar Morto, onde foi encontrados os pergaminhos que datam aí 100 anos antes de Cristo, foram preservados. É lógico que existem algumas polêmicas em cima desses pergaminhos, né? Existem algumas críticas também acerca dessa tradução, mas, como eu disse, é uma tradução que vem para nos auxiliar, nos ajudar a fazer uma comparação dos textos, tá certo? Nós não vamos jogar todas as traduções que nós temos fora, dizendo, não, essa é a tradução final, né? Essa é a tradução perfeita. Perfeita mesmo, somente os originais. E os originais nós não temos, tá certo? Então o que nós temos são cópias das cópias, e é importante lembrar que foi copiada por homens falhos, homens que erram, tá certo? Então tem erros na Bíblia de cópia? Tem. Tem erro de tradução? Tem. Mas nada que vai prejudicar a essência da palavra. A palavra ela continua sendo a palavra de Deus, tá certo? Então, sim, existe diferenças, né? Por exemplo, na caligrafia dos próprios escribas, né? O hebraico mesmo, ele tem letras que são muito semelhantes. Então, na hora de copiar, pode haver erro, sim, ok? E na hora de traduzir também. Existem pergaminhos aí que são pergaminhos que estão borrados, pergaminhos que estão danificados, né? Então é todo um trabalho cuidadoso para ser feita uma tradução, tá? E é por isso que é importante a gente comparar todos os textos, né, todos os materiais, para chegar a uma conclusão. Então, assim, é importante a gente ter isso em mente, tá? Então nós temos aqui algumas no final. É um papel, tipo de papel foto, né? Com algumas imagens, alguns desenhos. Aqui nós temos o desenvolvimento inicial da escrita hebraica, né? Testemunhas do Velho Pacto. Aqui nós temos um manuscrito, desenho de um manuscrito de Qumran. Aqui nós temos a travessia do Mar Vermelho pelo povo de Israel, né? Então aqui tem algumas imagens, desenhos do mar, né? A genealogia de Adão a Jacó, né? Então isso aqui é importante porque nós vemos que a princípio a palavra de Deus ela foi transmitida de forma verbal, né? Então veja que Adão ele viveu até próximo ao pai de Noé, né? Foi Lameque. Então veja que o próprio Adão que transmitiu a mensagem, ele acompanhou a transmissão de pai para filho, tá certo? Então por isso hoje nós podemos ter como certa essa transmissão, por quê? Porque Adão foi a pessoa ocular, né? A testemunha viva que viu, né, e ouviu do próprio Deus. Então ele transmitiu de pai para filho, e assim foi, de neto, e ele foi acompanhando. Então se houvesse alguma distorção, o próprio Adão poderia ter corrigido essa distorção no ensino. E depois nós vemos que dos filhos de Noé, Sem, ele viveu, né, e acompanhou o ensinamento da palavra até o tempo, né, de Jacó. Veja só, aqui ó. Então nós vemos Sem, ó. Então nós vemos que Isaac pode ter ouvido o próprio Sem a questão acerca da historicidade do próprio dilúvio, né? Então veja que isso aqui é interessante a gente saber, a gente conhecer, né? E aqui no Mar Vermelho nós temos aqui no fundo do Mar Vermelho nós temos uma roda de um dos carros, né? Talvez o carro de guerra de Faraó, né? No fundo do mar, em ouro, tá certo? Esse material aí não pode ser removido, por quê? Por causa da deterioração, né? E se desmancharia. Então foi uma foto que foi tirada no fundo do mar, né? No Mar Vermelho. Então é uma roda de carruagem daquela época. Então esse aqui é um material, irmãos,
muito bom, muito bem feito e que vai nos auxiliar aí no estudo da palavra de Deus. Para você que quer adquirir, então é um material muito bom, muito bonito, muito bem feito. Então a Baby Books está aí de parabéns. E se você quiser comprar, a Gospel Goods entrega rápido, né? É um bom preço. Então que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.